Sejam todos bem-vindos, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei a hora que você vai estar assistindo a este conteúdo, né? Então, como as nossas aulas são atemporais, então vamos começar, começo desejando a você um ótimo dia, né? De estudos, de trabalho, então, independente da hora que você esteja assistindo a esse conteúdo. Como vocês devem ter recebido, né? Eu enviei junto com o link. Vocês hoje já estão mais ou menos, né? Espero que estejam mais ou menos a par do caso de hoje, tá? Então, o caso foi enviado para vocês. Eu vou começar aqui lendo o caso, e aí eu gostaria de saber, no decorrer, né, quais seriam, né, as técnicas que são utilizadas, que foram utilizadas, que você, como analista, utilizaria, tá? Para que a gente possa construir essa supervisão de uma maneira bem simples, tá? Para que você possa entender também, né? Para as pessoas que estão começando, tá? Que está vindo pela primeira vez, independente do nível, né? Esteja no primeiro, segundo, quarto, quinto módulo, pode ficar à vontade também, tá? Eu gosto muito de ouvir, gosto muito de ler. A sua opinião é muito importante para o nosso crescimento, tá? É uma troca. Então, não fique com medo, não fica com vergonha, tá? De expressar o que você acredita que seria certo dentro de uma supervisão, tá? E a gente vai construindo esse conhecimento juntos. Então, vamos lá. Vamos para o histórico da paciente, né? Então, juntos, nós temos lá a ficha de anamnese, né, desse paciente, e na ficha de anamnese nós temos o histórico, né? Então, o que seria o histórico? Seria uma maneira geral de como o paciente chegou, para que ele procurou a análise, né? Então, o histórico do paciente é de uma mulher, né, a Ana, 30 anos, procurou o tratamento psicanalítico devido a uma sensação de tristeza profunda, persistente e ansiedade. Ela descreveu dificuldades em se relacionar com os outros e sentia que não tinha controle sobre suas emoções. Ana mencionou também que havia terminado recentemente um relacionamento amoroso e estava tendo dificuldades em lidar com o término. Nossa, aqui a gente já tem várias coisas, né? Por mais que seja um histórico pequeno, a gente já tem aí várias informações dessa paciente que já tem ali, né, uma linha para a gente poder começar o trabalho. Então, na terceira sessão de Ana, né, que o analista atendeu, ele colocou que ela começou a relatar um sonho recorrente, né? Ela estava em um campo aberto, olhando para um pássaro preso em uma gaiola. O pássaro parecia triste e solitário. Ana se sentia impotente e angustiada ao ver o seu pássaro aprisionado. Então, normalmente, né, quando o paciente, você está ali diante do seu paciente, qual é a primeira técnica que é utilizada, né? Qual que é a melhor técnica a ser utilizada para que você faça, né, uma abordagem a esse paciente? O que vocês acham? Qual é o nome dessa técnica, né, que a gente faz, né, quando o paciente, principalmente nas primeiras sessões, quando o paciente chega ali, começa a conversar, qual seria a primeira técnica a ser utilizada naquele momento? O Maurílio rapidamente já escreveu acolhimento, Mara Ruber, acolhimento, muito bom, muito bom. Então, quando esse paciente chega, né, essa paciente chegou diante, né, dessas dores emocionais, né, ela vem trazendo ali um certo, algumas certas características que mostre ao analista que esta paciente estava precisando de acolhimento. Ela chegou ali, né? Então, na primeira, na segunda sessão, ela já relatou, né, que ela precisava se livrar, né, daquilo que eu gosto dessa expressão, né?
Nós, analistas, nós ajudamos os nossos pacientes a livrar-se do lixo emocional, né? É aquela quantidade de coisas que nós, né, também, como pessoas, como analista ou analisando, nós vamos nos comprometendo a colocar ali dentro de nós mesmos, né? E dentro de uma análise, o que o analista faz? Ele se compromete a ajudar o paciente a se livrar do lixo emocional. Então, aparentemente, essa paciente, né, quando ela chegou, ela mostrou que ela precisava, né, se livrar daquilo que estava incomodando. E nas primeiras linhas, como nós vimos, ela já fala que ela sente o quê? Uma tristeza profunda, né? Algo que é recorrente, algo que não foi passageiro, né? Que veio e ela está sofrendo, está doendo, está incomodando, né? Vamos ver aqui o que a Rose está falando. Rose Faria. Após o acolhimento, eu tentaria fazer Ana falar ao máximo sobre suas percepções, opa, subiu aqui, a respeito do pássaro engaiolado, instigando com perguntas de tipo, por que o pássaro está ali? Quem fechou a gaiola? Muito, muito boa colocação, Rose Faria. Shirla, acredito que seja Shirla ou Sherla, acolhimento, muito bom, obrigado. Cristina, nesse acolhimento seria bem interessante perguntar quais emoções ela não consegue controlar, dar nomes a esses sentimentos. Muito bom, Cristina, sensacional. Muito bom, né? Então, para quem já assistiu outras aulas minhas, eu sempre gosto, né, de mostrar, de falar para você que você precisa ser um educador. Então, você sendo um educador ali para o seu paciente, você vai estimular esse paciente a fazer o quê? A dar nome àquilo que ele está sentindo. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer ali um link, uma conexão sobre uma dor, sobre algo que ela falou, e a gente vai precisar, então, dar nome a esse sentimento. Então, muitas vezes o paciente fala, eu estou me sentindo, às vezes, com o peito apertado, eu estou sentindo, às vezes, um pouco de falta de ar, eu sinto um nó na garganta, eu sinto, às vezes, um frio na barriga excessivo, né? Tudo isso que eu disse, são características de uma ansiedade. E nós já sabemos que a ansiedade, ela anda assim, né, com a depressão. São sintomas de uma depressão, são características de uma depressão. Então, a partir do momento que você consegue extrair desse paciente nomes das coisas que ele esteja sentindo, né, é uma maneira de você também trazer para o consciente desse paciente o nome ou a razão, né, uma conexão daquilo que ele está sentindo. Por exemplo, como que você sente, né, esse frio na barriga? Né? Você consegue se lembrar quando que vem esse frio na barriga, esse nó na garganta, esse aperto no peito? Existe algum gatilho, alguma palavra, alguma ação, né? Alguém que aparece que você talvez tenha algum tipo de trauma? Todas essas colocações nós podemos ir fazendo aos poucos, né? Lembrando que nós precisamos respeitar o limite do paciente e lembrar que ali dentro de uma análise é o paciente quem conduz, né? O analista ele está ali apenas para entregar ferramentas. Eu gosto de ser um pouco mais lúdico, né? Então eu gosto de tentar trazer um desenho para a gente poder imaginar. Imagine que você é um analista, então o seu trabalho ali, né, dentro desse cenário, você tá ali, ó, com uma caixinha de ferramentas, sabe aquela caixinha de ferramenta que o eletricista usa, que essas pessoas que consertam as coisas usam? Então, imagine que você é essa pessoa. Você não está ali para ficar conversando, para falar da sua vida, para falar dos seus problemas, tá? Você está ali simplesmente para ouvir o que esse paciente está falando,
Em algum momento ou outro, se possível, você vai fazer um apontamento. E o que seria esse apontamento? Você vai abrir a sua caixinha de ferramenta, vai entregar uma ferramenta para esse paciente. Então, quando a gente começa a colocar e a entender qual é o lugar do analista, automaticamente também o analisando sabe o lugar dele dentro de uma análise. Por que eu estou falando isso? Tá? Então, sempre, se vocês observarem nas aulas anteriores, eu já falei isso e eu vou continuar batendo nessa tecla. Tá? O seu trabalho ali, como com o analisando, é apenas entregar ferramentas. Tá? Ali naquele momento, você é imprescindível para que essa sessão aconteça. Mas você pode ser, em alguns momentos também, dispensável. O que eu quero dizer que você pode ser dispensável é que a sua opinião é dispensável, mas o seu conhecimento ali é necessário. Então você precisa ali ter o conhecimento, as técnicas que deverão ser abordadas, né, as ferramentas que deverão ser entregues. Mas o que você acha ou o que você não acha daquele, eu acho que você deve separar do seu marido. Eu acho. Não, você não acha nada. Tá? Ali o seu trabalho como analista é apenas ajudar a guiar esse paciente entregando ferramentas. Feche parênteses sobre esse assunto. Vamos lá. Tem mais coisas escritas aqui que são importantes. A Cristina também havia mencionado sobre a questão do sonho, né? Sempre o sonhador, né? Seria ela com as emoções aprisionadas? Seria uma ótima ferramenta, né? A gente fazer ela ter essa visão. Quem seria então o pássaro, né, aprisionado? Porque no sonho a paciente consegue falar que ela estava ali, né, em algum momento, e ela via o pássaro aprisionado. Né? Então, por que não, né, para quem já assistiu a aula da interpretação das técnicas de sonho, dentro dessas técnicas, uma delas é a gente aprender também a dar nome, a separar os itens, né, os objetos, o cenário que está ali. Né? Então, colocando ali, separando em partes, né, quem seria esse pássaro aprisionado? Né? Porque a Ana estava ali, ela estava apenas observando, né? Qual era o posicionamento de Ana perante esse sonho? O que Ana estava fazendo? Se ela estava só, né? Aqui a gente falou que ela está observando, mas ela consegue se lembrar de mais coisas. Por exemplo, qual roupa que você estava usando, né? Você consegue se lembrar como estava a sua respiração? Olha quão profundo você pode ir quando você começa a olhar, fazer o paciente olhar para ele e, dentro de um sonho, quantos elementos você pode retirar de apenas um sonho. Então é importante aonde você estava sentada, né? Como que era a gaiola? Então, tudo isso você vai fazer com que o paciente faça ali associações. E fazendo associações, quando você faz o seu paciente voltar e tentar se lembrar do sonho, automaticamente o inconsciente começa a fazer o quê? Começa a empurrar a verdade, começa a mostrar ali coisas que durante o dia foi esquecido durante o dia, foi se desfazendo. O seu sonho, muitas vezes, se você não anotar, durante o dia, ele vai se desfazendo. E às vezes, em algum momento ou outro, você se lembra rapidamente, você tem um insight, parece que eu sonhei com isso. Então, a partir do momento que dentro de uma análise você faz essa análise do sonho e você ajuda o paciente a ir voltando e ir retirando, abstraindo informações desse sonho, automaticamente isso vai saindo de novo do inconsciente, vindo para o consciente. O que o seu inconsciente está fazendo? Ele começa a expulsar de novo a verdade,
os elementos que se perderam durante o dia, os elementos que se perderam. Porque o cérebro, o que ele faz? Ele julga o seu sonho, muitas vezes, que ele não é mais necessário. Muitas vezes, ele vai falar, eu não preciso guardar essa informação, eu vou jogar fora. Mas ele joga em algum lugar, ele joga lá, talvez em forma de recalque, ele vai jogar, em algum momento vai ficar ali aquele descarte. Porém, é através do que? Da livre associação, é através da sua fala, né, da fala do paciente, que você consegue fazer o quê? Ir lá e resgatar. É através da livre associação que você vai conseguir ir lá e acessar aquele elemento novamente, que é tão importante para você ajudar esse paciente a desenvolver o atendimento, tá? Então, não vamos pensar que, por menor que seja o elemento que esse paciente trouxe na análise, não vamos pensar que ele não é importante, porque ele é muito importante, mega importante. A cor da gaiola é importante, a roupa que a Ana estava usando é importante. Tá? Se a Ana estava respirando de maneira ofegante, se ela estava respirando de maneira tranquila, se tinha natureza em volta, se tinha mais lugares fechados, tudo isso é importante aí. Tudo isso são coisas que nós podemos explorar somente sobre essa parte aí do sonho. Vamos ver o que mais temos aqui. Onde eu parei? Ana Lima, seria interessante nesse acolhimento levar a Ana a pensar em que momento ela tem esses sentimentos, muito bom. Guilherme Emanuel, Cristina, sobre o sonho dela, pensei isso, muito bom. O Guilherme está concordando então com a Cristina. O pássaro pode representar ela. Creio que seja importante também perguntar ao analisando o que significa a imagem do pássaro, né, para ela, ou que importância tem essa figura. Muito bom, Guilherme. Muito bom essa colocação também. Seria extremamente importante, né, a gente perguntar a ela qual seria, né, a associação que ela faria, né, perante esse pássaro. Será que o pássaro seria ela, né, vendo ela se sentindo aprisionada? Seria os sentimentos dela, né? Seria talvez ela sentada olhando os próprios sentimentos aprisionados. Por isso que, fazendo esse link, como eu disse, por isso é muito bom a gente perguntar, você se lembra no sonho como que estava a sua respiração? Porque nós sabemos que a respiração é uma grande, né, fonte de entendimento sobre nós e é um ótimo acesso a gente saber como que estava o seu ser naquele momento. Então, se você estava ofegante, provavelmente você estava cansado, tinha praticado algum exercício, alguma coisa, se estava mais calmo ou não. É muito importante, tá? Você tentar saber como que estava a respiração, tá? Até mesmo a sua respiração durante a análise é importante, tá? Gosto muito de falar sobre isso. Sempre em análise, eu gosto muito de quando eu estou ouvindo o que o paciente está dizendo, eu gosto de observar como que está a minha respiração para que eu possa devolver, né, e saber se essa minha paciente durante essa transferência ou mesmo contra uma contra-transferência, como que está o estilo da respiração. Então, eu tenho um caso de uma paciente que ela sempre fala que quando a gente está conversando, ela chega com a respiração, com o abdômen bem rígido, né? E aí, no decorrer da nossa conversa, ela disse que a respiração dela fica melhor e até o intestino dela fica melhor. Então, ela sempre brinca, fala assim, eu acabo de falar com você, eu preciso ir no banheiro para evacuar. Então ela falou assim, provavelmente o ato, né, dela ficar o tempo todo rígida, a respiração segue o que o corpo está mostrando
então tudo parece que fica rígido, inclusive o intestino, fica tudo parado. E quando a gente começa, né, esse exercício de pegar, de separar, né, ali aquele lixo emocional, isso aqui é importante, fica, isso aqui não é, vai, isso fica, isso vai. Ela disse que quando ela acaba a sessão, ela precisa ir ao banheiro, porque parece que as coisas voltaram. Então, a partir desse momento, eu comecei, né, a dar uma lida, a observar, né, comentei também com o meu supervisor sobre essa questão da respiração. E nós três juntos temos feito um trabalho assim muito legal, né? Principalmente colocando a respiração também como uma grande ferramenta, né? Que ajuda, né, a gente a descobrir e até mesmo acessar de alguma maneira o inconsciente dos pacientes. Então fica aí mais essa dica, né, nessa aula de supervisão, a respiração do seu paciente e a sua, enquanto você está ouvindo e analisando, é importante. Então, comece também a observar, né, quando o paciente está transferindo para ele ali, para você, as suas dores, as suas dores emocionais, né? Como que você reage, como o seu corpo reage quando você está ouvindo. Porque por mais que você esteja ali, né, na sua atenção flutuante, utilizando também essa técnica, o seu corpo, ele tem ações involuntárias. Então ele precisa, muitas vezes você não tem como controlar, né? Como que você está ouvindo e como o seu corpo está reagindo perante aquilo que está sendo ouvido. Mas é importante, tá? É muito importante você saber como está o seu funcionamento para você ajudar o seu paciente também no próprio funcionamento. Andréia, observamos que Ana relata vários desconfortos e está em busca de respostas. Percebemos que ela está tendo muitas respostas em sonhos. Muito, muito, muito boa colocação da Andréia. Ao longo das análises, vocês vão perceber, né, que cada paciente ele consegue se expressar de alguma maneira. Então, tem pacientes que conseguem se expressar tendo insights durante a sessão. Tem pacientes que conseguem, que trazem, né? Eu gosto, tem uma paciente que ela traz tudo por escrito durante o dia, né? Ela vai anotando tudo, ela utiliza essa ferramenta de escrita, então ela traz, ela fala assim, porque na sexta-feira, dia 4 de setembro, eu acordei assim, e ela vai trazendo tudo, né? E aí a gente tem a opção de ir explorando tudo que ela escreveu. E tem pessoas que conseguem se ir acessando, né, o inconsciente na análise, claro, através dos sonhos. Então, vocês vão perceber que, como eu sempre falo isso, que cada um dos seus pacientes serão um mundo. Então, cada um dos seus pacientes merecem uma leitura, um tipo de ferramenta, que cada um é uma ilha, né? Cada um você vai precisar entender como o seu paciente está se manifestando para que você possa utilizar da manifestação dele e fazer um vínculo com ele. Então, essa paciente, né, essa não é minha paciente, tá? Eu gosto quando são meus pacientes, eu falo que são meus pacientes, porém, quando são pacientes de amigos, todos os casos que eu trago são casos verdadeiros, tá? Então, esse caso não é meu, mas eu me lembro de ter conversado com esse meu amigo, e ele sempre fala que, né, nas 3 sessões, hoje já está na 4ª ou 5ª, já tem 3 semanas, mas já tem um período que ele está atendendo essa paciente, que nós colocamos Giana, mas esse não é o nome dela, tá? Só para deixar bem claro que é um nome fictício, tá? E ele sempre fala que no nosso grupo de estudo, que essa paciente, Ana, o maior acesso dela é falar sobre os sonhos, né? A maior facilidade dela é falar sobre sonhos, e eles estão desenvolvendo um trabalho muito bom, tá? Lembrando que eu também vou levar essas informações que vocês trouxeram, né, para esse grupo de estudos, e a gente vai fazer aí essa troca também com as ferramentas que vocês utilizariam, tá?
É... Mara Rúbia, o campo aberto seria a liberdade desejada? É um caso a se pensar, né? Por que não? Andréia, e o interessante é que o sonho se repete para ela conseguir ver. É interessante essa colocação da Andréia, pessoal, porque em alguns momentos, né, principalmente para aquelas pessoas que anotam sonhos, muitas vezes os sonhos se repetem sim, e às vezes mudando algum elemento ou outro, tá? Então, para esse paciente que anota o sonho, ele vai conseguir observar que às vezes ele teve um sonho na segunda, que ele não terminou na terça, mas ele foi terminar na quarta. Tá? Então, por isso, é bastante interessante, até mesmo para vocês que têm interesse, né, de acompanhar os próprios sonhos, é muito interessante você observar que, às vezes, o sonho ele não teve um fim, né, porque às vezes você precisou acordar, mas, por exemplo, esse sonho de segunda, talvez ele vai terminar na quarta. E às vezes vai mudar um elemento ou outro, mas depois na quarta ou na quinta de manhã, você vai conseguir fazer uma boa conexão do sonho completo, tá? Então, é super interessante também essa ferramenta de anotar. O que mais que temos aqui? Perguntar qual era a cor do céu, muito boa, Rose Faria. Fabiano, seria importante saber o quanto ela se sente envolvida ao sonho, principalmente no que diz respeito a se libertar de todo. Acredito que seja de tudo, né? Seja ajudando o pássaro ou sendo o próprio pássaro. Muito bom, Fabiano. A gente, né, pode sugerir, poderíamos, né, sugerir que seria que talvez não seria uma privação, né, ali dentro dela mesma, né? Talvez ela não esteja conseguindo ainda se expressar, ela não conseguiu se expressar, né? Algo que foi no passado ou algo que é recorrente. Ela ainda não está conseguindo se expressar. Porque se a gente voltar aqui, né no caso, principalmente no histórico geral, aqui a gente fala, né, de uma sensação de tristeza, olha, as palavras, persistente e ansiedade. Então, quando a gente vê essa palavra aqui, persistente, né, automaticamente a gente percebe que é algo que ela não consegue fazer uma mudança. Então, esse sentimento, né, esse lixo emocional, essa dor, ela está ali incisivamente e incomodando a paciente. Então, muitas vezes, até que nós resolvemos procurar um analista, a gente já sofreu muito tempo, né? E muitas vezes o ser humano, né, isso são todos os seres humanos, com aquele hábito de vai melhorar, vai passar, vai ficar tudo bem, né? A gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Quando vai ver, você tá ali com aquela dor emocional há anos, 5, 10, 15, 20 anos. E nada mudou. Mudaram os problemas, mas as dores continuaram as mesmas. Ou aumentaram. Mas ela não vai sumir, porque ela não foi tratada. Então, a dor dessa paciente, que como está dita ali, ela está persistente, ela está recorrente. Não tem ali na informação, né? Mas provavelmente ainda é uma dor, né? Que ela vem carregando por um grande período, por um certo tempo, né? E isso claramente vai contribuir para que tudo, né? Todos os outros âmbitos da vida dela também ali possam sofrer essa dor, né? Essa falta de liberdade, né? Ela vai acabar transferindo para outros pontos da vida dela, seja profissional, amoroso e etc. Vamos lá, Maurílio de Paula. A dificuldade de relacionar com os outros é importante a informação, porque ela aponta esse fenômeno, certamente a incomoda. Muito bom, Maurílio. Muito bom. Paula Nayane, eu gostaria de saber mais sobre a história de Ana, desde seu contexto,
de vinda ao mundo, sua infância, para buscar a origem de sua tristeza, da sua dificuldade em relacionamento, dessa dificuldade com lidar com o término. Cara, vocês são foda, vocês são muito bons. Eu adoro os comentários, muito, muito, muito bom. Cara, essa questão de, né, na análise, você estimular e tentar ali, de alguma maneira, procurar saber como foi a gestação dessa paciente, como foi, como se ela sabe, o que ela sabe do como foi a gestação dela, né? Se ela foi esperada, se ela não foi, por quem ela foi criada, como que era, né, toda ali a infância, fazer essa vistoria, fazer ali esse mapeamento, né, da vida dela inicial é muito, muito bom para que a gente possa descobrir, né, pegar ali informações, né, de coisas que estão acontecendo no presente, tá? Então, muito boa essa colocação aqui da Paula, né, falando, tentar entender mais sobre como foi a vinda dela ao mundo. É extremamente importante, tá? Então, desde a concepção, né, da Ana, já é importante para que a gente possa obter mais informações ali sobre essa ansiedade, sobre essa dor que é persistente e frequente. Muito bom. Vamos lá. Andressa Rodrigues, talvez ela se veja assim aprisionada e se sinta também impotente por não saber o que fazer para ajudar a si própria. Explorar bastante como ela se sente. Também se sinta, também, talvez ela também sinta medo da liberdade. Cara, muito bom. O medo da liberdade, né? Eu gostei dessa colocação que a Andressa colocou, o medo da liberdade. E é interessante a gente falar sobre isso, que muitas vezes, se não na maioria, né, nós nos apegamos tanto à dor, né, tanto aquele incômodo, aquele negócio já faz tão parte dela, né? Já está tão enraizada às vezes, já criou raízes, já criou outra árvore, já está tão profundo que às vezes o simples fato dela conseguir se libertar vai ser difícil. Já viram aquelas pessoas que às vezes você está vendo que está um sofrimento ali e você fala, por que você não procura um analista? Por que você não faz terapia? E essa pessoa sempre vai se negar? Porque o que vai ser, se a gente parar para analisar, né, esse é o nosso trabalho, o que vai ser dessa pessoa que está há 20 anos levando uma dor? O que vai ser dessa pessoa se ela se libertar dessa dor? Então, sim, de maneira inconsciente, nós temos, muitos de nós, né, temos medo da liberdade. Nós temos medo do novo. Por quê? Porque eu passei 20 anos sofrendo essa dor, que agora, se eu começar a tratar dela, eu não vou mais saber o que eu sou da vida, porque eu sou essa dor. Então, muito boa essa colocação aqui, né, que a Andressa colocou, que é o medo da liberdade, né? Tem muitas pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, né? Tem muitas pessoas que viveram muito tempo, às vezes um relacionamento abusivo, né? Que são de uma época ou de um período onde, por exemplo, a mulher precisava ser muito submissa, né, aos maridos. E quando a gente olha hoje, né, procura a gente para fazer análise, e a gente tenta aos poucos ir mostrando que hoje em dia já isso não existe mais. Enfim, essas pessoas, elas tendem a ter uma grande dificuldade de mudança porque ela se acostumou ela se construiu em cima de uma dor. E o processo de desconstrução e de reconstrução de uma análise, nós sabemos que isso é diário, né? E tem muitas pessoas que às vezes vão ter essa dificuldade de desconstruir aquilo que essa pessoa que ela se formou, né, em cima dessa dor, tirar, acessar aquela dor, tratar
e depois se reconstruir de novo, tá? Então, às vezes demora um certo tempo, mas dá certo. Fabiano, importante entender se é um período de luto, né, ou um período de uma psicopatologia. Muito bom também, né, trabalhar esse luto, né, que ela está vivendo, né, da perca, o que fez com que ela chegasse a esse estado. Rose Faria, depois de explorar bastante os elementos e sentimentos do sonho, eu poderia introduzi-la a imaginar abrindo a gaiola. Muito bom, né? Seria interessante, né? Fazer essa analogia, né? Fazer esse exercício, né? No sonho, né? Você relatou aqui, né? Você falou que você está ali, o passarinho está se sentindo aprisionado, né? Dependendo do que essa paciente fez, né? A livre associação, né? Você consegue imaginar, consegue ver esse passarinho tendo uma liberdade ou não, né? Através dessa resposta, né, que seria uma pergunta bem incisiva, né, é uma outra maneira para a gente saber qual caminho a gente ia tomar ali, né? Então, se a paciente falasse que não, que ela não consegue imaginar o passarinho saindo da gaiola, nós já sabemos que nós vamos precisar continuar trabalhando ali, né? Sobre a prisão dentro de si, sobre o fato de não conseguir se expressar, né? Dessa dor persistente. Porém, se ela já consegue imaginar esse passarinho se libertando, é uma maneira, né, que o inconsciente dela também possa estar mostrando que ela já está se preparando para uma mudança, né? Então, por que não fazer uma pergunta como essa, que eu poderia chamar essa pergunta uma pergunta de rastreamento, né, para a gente saber qual informação que esse paciente vai nos dar para que a gente possa continuar trabalhando. Vamos lá, Cristina, também o fato dela ter dificuldade de se relacionar, sentir-se isolada socialmente, como pássaro, muito bom. Sheila, acredito que seu relacionamento rompido trouxesse uma dependência a ela, por isso esse sentimento de tristeza, né? Como já foi dito aí anteriormente, né? Havendo, né? Esse sentimento, essa ruptura, essa cisão, né? Ela está fazendo o quê? Vivendo um luto, né? E sabemos que o luto tem algumas fases, né? Para o luto acontecer. Então, caso você esteja ciente que esse paciente esteja vivendo um luto, é importante você dar uma olhadinha, né? Quais são as fases do luto, né? Para você saber mais ou menos, né? Em qual fase essa paciente esteja passando, para que você também, né? Além de todas as técnicas que nós já falamos, coisa que nós faríamos, nós continuarmos fazendo e utilizando o acolhimento e a empatia, tá? Lembrando que duas técnicas que são imprescindíveis e a qualquer momento você precisa utilizar, tá? Independente do paciente, independente de qual nível de sessão, qual número de sessão, acolhimento e empatia. Se você utiliza essas duas ferramentas ao longo de todos os seus atendimentos, você pode ter certeza que você diminuiu em pelo menos 30% a dor diária desse paciente. Quando você se coloca, né, colocando-se de maneira empata, né, a vida, você colocando a sua vida, né, diante, né, no lugar dessa pessoa, utilizando-se a empatia, né, essa ferramenta que é poderosíssima, você está utilizando, né, a empatia e criando um vínculo. Então, o paciente ele vai conseguir ver que você se importa, que a vida dele é importante para aquele momento, para você, como analista, né? Por mais que os pacientes não nos veem como analistas, eles nos veem como pessoas, né? Porém, é isso que acontece. Você colocando, utilizando as ferramentas de empatia e de acolhimento, você vai ter um bom desenvolvimento com esse paciente por muito tempo, tá?
Vamos lá, temos aqui as últimas colocações. Tem pessoas que parece que não querem perder esse sentimento porque elas só têm isso. Muito verdade, né? Nós já falamos sobre isso, né? E até dei o exemplo das pessoas, mas das pessoas mais velhas, né? Passaram uma vida, né? Uma vida toda se construindo, né? Construindo a sua vida, criaram filhos, fizeram tantas coisas em cima de tanta dor, de tanto sofrimento, que quando essa pessoa consegue, né? Chegar na análise, estou dando um exemplo aqui de pessoas mais velhas, mas independente, né? Tem pessoas que às vezes constroem suas vidas em cima ali de uma dor muito grande, de traumas, de percas e tudo mais, que quando começam a ter acesso, né, olharem para si dentro de uma análise, há um baque muito grande, há uma grande dificuldade. Muitos deles às vezes não querem mudar, tá? Não querem sair porque tudo aquilo ali, né, aquela dor, aquela emoção, é o que elas têm no momento, né? Elas são aquilo, né? Então vai precisar aí ter bastante empatia, né, e bastante paciência entre ambos para que esse trabalho se desenvolva, tá bom? E por último, Maurílio, ela deve ser estimulada a falar detalhes e utilizar a ferramenta da atenção flutuante. Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigado, tá? Obrigado pela participação. Hoje tivemos muitas participações e eu adoro essas aulas de supervisão, tá? Porque é uma maneira de que eu posso, né, de algum jeito interagir com vocês, né? E gosto de saber também como que vocês estão, o que que vocês estão pensando, né? Aprendo muito com vocês, então tudo que foi dito aqui, depois quando eu reassisto a algumas aulas, principalmente as de supervisão, eu anoto aqui, levo para grupos de estudo, a gente debate, tá? Pode ficar tranquilo que eu não uso o nome de ninguém, tá? Mas eu sempre coloco, falo, ó, aluno falou sobre isso, falando, discutindo sobre isso, tá? Então, é um crescimento para todos nós, tá? Então, obrigado pela companhia e pela presença de vocês. Caso surjam dúvidas sobre essa aula, tá? Você pode entrar na plataforma, deixa lá e eu respondo assim que possível, tá bom? Obrigado e até na próxima semana. Tchau, tchau.